Oi meninas, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho para gravar o vídeo porque eu trabalho à noite, estava bem cansado, tive que dormir um pouco, né? Senão as olheiras iam ficar gritantes aqui. Vamos lá para a bênção. Para quem não sabe, antes do meu casamento ser restaurado, eu vim morar com a minha mãe, né? E se passaram aí alguns meses, não sei quantos, né? E aqui a casa é pequena. Ela teve que ampliar a casa, né, dentro das possibilidades dela. E acabou que quando o Carlos voltou, a gente ficou num quarto, e aí a gente divide o restante da casa. O que ficava bastante complicado, porque a gente não tinha a nossa privacidade, né? Pois bem. E aí a gente começou a mexer com os papéis da casa e tal, e aí eu descobri que o nome do Carlos estava negativado, por conta de várias dívidas e várias coisas. E uma coisa que me temia muito, que eu tinha muito medo de fazer, eu tive que fazer, que foi dar entrada no divórcio, né? Uma coisa que eu corri muito durante o período da minha separação. Então, assim, foi uma coisa que eu tinha muito medo. Então, eu acabei tendo que fazer para dar entrada na papelada, porque até então meu nome estava ok para comprar casa e a dele não, né? Fizemos a papelada, saiu a aprovação, demos entrada nos papéis da casa. Só que aí o que aconteceu? O cadastro foi aprovado, só que a corretora que estava mexendo, ela não me falou nada. Então, assim, ela queria me enfiar umas casas que não eram do meu agrado, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei, arrumei toda a papelada de novo, achei uma outra corretora e mandei a papelada pra corretora. Isso eu tô resumindo, tá, gente? E aí o que aconteceu? Quando a Aline foi dar entrada na papelada com a nova documentação, ela me ligou, falou: Janaína, o negócio é o seguinte, tem um cadastro já aprovado no seu nome. Eu falei: como assim? Né? Eu não tô sabendo de nada. Ela falou assim: a outra corretora não te falou nada? Eu falei: não me falou nada. Ela falou: vamos fazer o seguinte, eu vou tentar puxar pro meu correspondente. Eu falei: não tem problema, pode puxar. Tá. Passou-se algumas semanas, ela me ligou e falou que tinha dado um problema. Porque como a outra corretora não me falou o que tinha acontecido, acabou que isso gerou um problema interno no banco, tá? E aí nós oramos, né, pedindo, né, e tá. Passou, eu mandava pra ela: Aline, tem novidade pra mim? Ela: olha, ainda tá naquele processo. Aí tá. Passado isso, ela me ligou de novo e falou assim: olha, aquela papelada, a caixa não deixa passar, né, via computador e tal. Vamos ter que fazer isso manual e mandar internamente no banco, né? Porque teve que abrir uma sindicância, então vai ter que passar direto com o gerente. Só que, se isso não der certo, você vai ter que esperar 180 dias para tentar um novo cadastro. Meninas, aquilo no meu coração, assim, ó. Mandei mensagem pra Ana, falei: Ana, o processo da minha casa tá travado, não vai. E aí, eu falei pro Carlos, é minha mãe, no meu ouvido, falando pra mim assim: não, você tem que ir lá na caixa, você tem que mexer. Aí o Carlos, aí que tá a importância de ser submissa. Aí o Carlos falou pra mim assim: não, amor, você espera, vamos esperar, porque Deus vai abrir as portas. Chamamos uma missionária, a Dona Vina. Pra quem não conhece, eu falo sobre ela no meu testemunho. E aí a Dona Vina veio orar aqui na casa da minha mãe. Ela orou na oração, ela falou assim: olha, a casa vai sair, eu não sei como, mas vai sair. E eu fui na igreja, fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, eu vou jejuar e vou me abster do WhatsApp. Ontem, né, no caso. E me abstive eu fiz um jejum. E aí eu peguei e me abstive disso, do WhatsApp. Só que eu não tava assim feliz, sabe? Uma agonia, uma coisa ruim. Eu tava meio assim, meio triste por conta da situação. Porque até então ela falou assim: olha, essa semana eu te ligo pra dar uma posição. E eu orei dentro do ônibus, assim, falei: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas. Eu sei que eu não mereço perante o Senhor, eu sei que eu sou uma pecadora, eu estou em falha com o Senhor. Mas, deixa eu só abaixar o volume do televisor.
Mas que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abençoar as pessoas que forem mexer no processo da minha casa, porque o Senhor sabe que eu preciso. Eu orei isso em espírito, dentro do ônibus. Baixei a cabeça, estava com uma dor de cabeça muito forte. Baixei a cabeça e fiz essa oração, né? E precisava descer no mercado, comprar algumas coisas para poder trabalhar. Acabei que fiz isso, né? Desci no mercado, comprei o que eu tinha que comprar e tava indo pro terminal. Quando tava chegando no terminal, meu celular tocou. E eu vi que era ela, a corretora. Falei, ai, Senhor, tá nas tuas mãos, né? Se for aprovado, amém. Se não for aprovado, amém também. E aí foi quando ela me falou, Janaína, tem uma ótima notícia pra te dar, o cadastro foi aprovado. Ela falou assim, foi milagre de Deus, né? Porque vocês pensam, eu já tô aqui na minha mãe praticamente, vamos pôr um ano, mais de um ano, né, aqui. E acaba que tira a privacidade dela, a minha, a do Carlos, de todo mundo, né? E aí a gente queria muito essa casa pra gente arrumar no nosso cantinho. E eu pedi muito pra Deus que eu queria passar o final de ano na minha casa. O Natal eu queria passar na minha casa. E aí ela falou que o cadastro foi aprovado. E agora, meninas, é só escolher o imóvel. E isso eu vou ver algumas casas no sábado. Então o que eu tenho pra falar pra vocês? Orar em espírito, Deus ouve sim, porque ontem eu não estava em condições e eu orei em espírito. Todo o processo do meu jejum eu fiz oração em espírito, né? Agora eu vou contar a bênção 2. A gente queria muito viajar no final do ano e a gente não tem assim, né, dinheiro, e o limite do cartão de crédito é 0. Não 0, né? Dá 1.000 e pouco, mas não dá pra comprar passagem. E a gente queria muito viajar, conhecer a praia, porque a gente não conhece. E aí, o que eu falei pro Carlos? Falei assim, amor, eu comecei a sonhar com aquilo, né? Queria viajar. Todas as minhas colegas viajaram já pra praia. Eu falei, eu quero viajar, muito viajar, né? Quero ir. E aí a gente fez a pré-reserva para 4 pessoas. Nós vamos pagar um valor que ficou super acessível e nós vamos pagar quando nós chegarmos lá. Isso em dezembro, né? Nós vamos sair daqui de Campo Grande dia 11 de dezembro. E aí, nós vamos ficar até dia 18 de dezembro. E aí nós conseguimos arrumar a questão da hospedagem. O hotel é fantástico, é muito bom, ótimas recomendações. Só que tinha a questão da passagem aérea, né? E nós não tínhamos limite no cartão de crédito e eu já tinha pedido pro meu gerente um valor inconsignado. Só que ele falou pra mim assim que tava difícil, porque eu tinha ficado muito tempo com o nome sujo. Então, o que acontece? Meu score tava lá embaixo, então o banco automaticamente negava. E eu falei, olha, eu vou tentar, vou ligar pro meu gerente e vou ver com ele o que deu. Eu liguei, ele falou assim, olha, você tem um limite pré-aprovado de 3.000 e pouco. Eu falei, olha, que bacana, né? Falei pra ele, olha, eu vou pegar tanto. E graças a Deus, meninas, as passagens estão pagas. A parcela do consignado vai ficar super baixa para me pagar. Eu vou pagar em 2 anos. Sendo que eu posso pagar de trás para frente também. Isso quer dizer que em 1 ano eu posso pagar. E assim, as coisas estão encaminhando, sabe? Isso mostra que Deus, ele está presente. Mas eu tenho mais uma bênção para contar para vocês. Para quem não sabe, também... Meu marido, ele estava sofrendo com uma enfermidade de hérnia de disco. Isso tinha 2 alternativas. Ou ele fazia repouso e a hérnia reduziria e ele, né, vida que segue. Ou ele teria que passar por um processo cirúrgico na coluna. E o que aconteceu? Nós estávamos muito apreensivos, eu chamei a Ana pra gente orar via transmissão, e a gente orou, e Deus sempre falando que Deus estava no controle de tudo. Mas isso era uma preocupação nossa, né? A gente estava preocupado pela questão do procedimento, porque quando a gente é da enfermagem, aqui eu trabalho como técnico de enfermagem, e a gente sabe como é o procedimento, a gente fica mais apreensivo ainda, porque a gente sabe o que pode acontecer. E aí... A Ana, eu lembro até que eu falei pra Ana, foi adiada por 3 dias. E a Ana falou assim, se não for pra ser amanhã, vai ser outro dia. Se não for pra ser, vai ser outro dia. E aí, quando foi no dia 4 de agosto, ele entrou no centro cirúrgico.
O doutor fez só a descompressão da hérnia, não precisou colocar pino, não precisou colocar nada. Só fez a descompressão da hérnia que estava comprimindo o nervo ciático dele. Aí tá, ele passou pelo procedimento, fez a cirurgia na sexta, no domingo ele já estava de alta, andando e tudo, né? E quando a gente fala para as pessoas porque todo mundo fala assim, vai abrir a coluna, vai precisar colocar pino, vai precisar colocar um monte de coisa, ele vai sentir uma dor absurda no inverno. Pegamos um Uber aqui no dia que ele foi internar, o rapaz falou pra ele assim, olha, eu tenho que fazer a mesma cirurgia, só que o meu médico falou assim, que se eu fizer eu vou ficar em cima de uma cadeira de rodas. Você pensa, uma pessoa que tá indo fazer um procedimento cirúrgico escutar isso, né? Coisa do sapiroco mesmo. E aí eu falei pra ele, mas cada caso é um caso, né? E eu, a Ana, o pessoal, todo mundo intercedendo. E meninas, ninguém acredita quando a gente fala que o doutor não precisou colocar pino, não precisou colocar placa. O corte é mais ou menos do tamanho do meu dedo mindinho, se duvidar menor. E não precisou colocar nada, só fez a descompressão da hérnia mesmo. E ele tá andando pra tudo quanto é lado. Acabou de buscar o nosso filho agora na escola e ele vai e volta. Ainda sente um pouco de dor, sim, né? Porque o nervo tava bastante inflamado. Mas o doutor disse assim que isso é com o tempo, vai melhorando, ele vai precisar fazer pilates. Mas assim, glória a Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades e tem ouvido as nossas orações. Eu não sou perfeita, acho que ninguém é perfeito, eu tenho minhas falhas com Deus, sim, mas hoje eu tenho somente a agradecer, né? E eu, cada dia que passa, eu sei que Deus tem um chamado. Eu só preciso perder o medo, né, Ana? Perder o medo daquilo que Deus quer que eu faça, porque às vezes eu fico com medo daquilo que Deus me chama pra fazer. Mas o que eu quero deixar pra vocês hoje é que confiem, acreditem, tenham fé e principalmente comecem a plantar a sementinha, porque quando a minha casa não tinha sido nem aprovada, eu já estava olhando móveis, porta-retrato, prato, copo, cozinha planejada, a minha casa não tinha sido nem aprovada, eu já estava planejando isso. A minha viagem não estava nem nada dando certo, tipo assim, não tinha nada pronto ainda, né? Eu já estava escolhendo um lugar, já estava escolhendo a data. Então isso são atos proféticos. Isso quer dizer que profetize, haja como se já tivesse tudo dando certo. Eu não sei, algumas devem estar buscando a restauração pessoal, algumas devem estar buscando a restauração do casamento, enfim. Mas busquem como se isso já tivesse acontecido. Preparem a casa de vocês como se o marido de vocês já estivesse dentro de casa. Busquem a restauração de vocês como se vocês já fossem pregadoras do evangelho, como se vocês já estivessem pregando, estudem a Bíblia, né? Busquem isso, né? Quer viajar? Já planeja um lugar, eu quero assim, assado, vou tantos dias, né? Começa a profetizar lá na frente, né? E agora a gente só precisa de uma bênção para Deus abençoar para nós poder comprar um carro, porque aqui em Campo Grande, onde a gente está morando atualmente na minha mãe ainda, é tudo muito longe, o Rian estuda muito longe, então a gente depende de ônibus, depende de muita coisa, acaba que a gente falta os cultos e tudo, então a gente já tá esperando Deus abençoar a gente com um carro, mas nós sabemos que tudo é um tempo de Deus, né? Meu marido ficou 8 meses fora de casa, esses 8 meses eu sofri muito. Pra quem não ouviu ainda meu testemunho, tá no site no canal do Encorajando Mulheres, e tem no meu canal também que eu fiz, eu baixei, tá, Isabel? Eu baixei o testemunho e postei no meu canal também, né? E aí, quem não escutou, que escute, né? Eu posso mandar o link no grupo, mas que realmente acredite e confie no Senhor, porque grandes coisas Ele faz e Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Tá bom, meninas? Ó, beijo no coração de vocês. Sempre que der, eu entro, converso com vocês, mas minha vida é muito corrida, eu não consigo acompanhar todas as conversas. Mas sempre que der, eu dou uma entrada, converso com vocês, posto alguma coisinha, tá bom? Beijo no coração de vocês.